Bom dia. Tudo bem com vocês? Se esquentando aí? Glória a Deus. Que manhã tremenda na presença do Senhor, adorando o nome dEle. Amém? Eu quero falar um pouquinho conosco, né? Que a gente possa, nessa manhã, estar refletindo e meditando sobre uma coisa muito importante, chamada comunhão. Nós estamos vivendo um momento muito delicado. A gente acabou de ver aqui no vídeo, a gente está passando por uma pandemia. Vamos assim dizer, muitas coisas mudaram, muitas coisas aconteceram desde o final de 2019, o ano passado todo e esse ano. Existe muito temor, existe muita indefinição, a gente não se sente seguro a respeito de muitas coisas, por isso que estamos aqui usando máscaras, por isso que estamos aqui mantendo uma distância, por isso que a gente não pode fazer o que nós fazíamos há alguns anos atrás, de dar aquele abraço no irmão, de cumprimentar, e isso tudo é muito estranho. Isso tudo precisa nos levar a refletir sobre a comunhão, sobre como nós estamos na nossa caminhada com o Senhor, com a igreja e uns com os outros. E eu não sei se você sabe, mas a palavra comunhão, ela nada mais é do que ter algo em comum. Muitas vezes a gente escuta essa palavra e a gente não entende de forma clara. Mas é isso. Comunhão é termos algo em comum. E você pode ter certeza absoluta que nós temos algo em comum, que é o mais importante que nós precisamos ter. Todos vocês aqui têm. Nós temos em comum o quê? A fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você tem essa fé? Amém? Por isso que você está aqui nessa manhã. Porque você crê nele como Senhor e Salvador da tua vida. Nós acabamos de cantar aqui que ele é o nosso firme fundamento. Mateus 7:24 diz isso. Ele é a rocha inabalável. Ele é aquele no qual nós firmamos os nossos pés. E quando vêm os ventos, a nossa casa não é derrubada. Pode vir o vento de uma pandemia, podem vir outras dificuldades, mas nós permanecemos sobre a rocha, Jesus, aquilo que nós temos em comum. Amém? Então, certo, nós temos a nossa fé em comum. Glória a Deus e graças a Deus por isso. Mas nós podemos ter mais em comum, ou nós podemos aumentar essa comunhão. Existe como nós aprofundarmos essa comunhão, existe como nós termos mais em comum. O mundo, o diabo, a carne, os nossos três inimigos, eles tentam fazer o contrário da comunhão, eles tentam nos dividir, eles tentam nos secularizar, eles tentam nos polarizar. E o que é tudo isso? Sabe, tem coisas que, quando nós não estamos fundamentados na maneira certa de entender o que é ter algo em comum, pode gerar divisão.
E às vezes pode ser uma coisa tão pequena, mas isso alimentado no nosso coração pode se tornar algo que causa divisão, que causa separação. Vocês estão me ouvindo bem aí? Amém? O microfone está dando umas falhadinhas, qualquer coisa eu pego um outro ali. Então, às vezes pode ser uma coisa pequena, eu não sei se você já viu, mas eu vivi uma época em que eu via com frequência na televisão aquelas brigas de torcida organizada por causa de um time de futebol. Vocês vão me entender, mas que coisa besta. Brigar por causa de um time de futebol. Não gera comunhão se o entendimento está errado. Nós passamos no século passado e ainda nos dias de hoje existe uma dificuldade tremenda e gigante com relação à própria cor da pele. As pessoas se separam, se dividem, se isolam. Diferenças políticas gera divisão. Mas, meus irmãos, não pode ser assim no nosso meio. Nós não podemos ser divididos. Nós não podemos cair na armadilha do mundo. Nós não podemos cair na armadilha do diabo. Nós não podemos cair na armadilha da nossa própria carne. Eu quero pedir para você ficar em pé, para que nós possamos ler um texto da palavra de Deus. Está lá em Provérbios, capítulo 27. Conforme você for achando, pode ficar em pé, em reverência à palavra de Deus. Provérbios 27, versículo 17. Amém. Estão me ouvindo aí, amados? Estão ouvindo? Amém. Então, Provérbios 27, 17. Amém? Todos acharam? Eu vou ler aqui na versão... Agora aumentou, né? Amém, glória a Deus. Provérbios 27, 17. Diz assim, na versão Nova Almeida atualizada, tá? O ferro se afia com ferro, e uma pessoa pela presença do seu próximo. Diz essa versão. Amém? Feche os teus olhos por um momento, para que a gente possa orar. Senhor, te agradecemos por essa manhã, te agradecemos por estarmos aqui, Senhor, reunidos. Te agradecemos, Pai, por esse lugar que nos abriga. Te agradecemos, Pai, pela igreja que é física e também espiritual, Senhor. Te agradecemos, Deus, pelo ar que entra nos nossos pulmões nessa manhã, Senhor. E te agradecemos pelos nossos irmãos, Pai, que estão aqui, Senhor. Te agradecemos pela vida uns dos outros, Deus. Somos gratos pelo Teu Espírito Santo que gera vida em nós, Pai. Nós somos gratos pela rocha inabalável, Jesus Cristo, no qual a nossa fé se fundamenta, Senhor. Nessa manhã, Senhor, nós queremos Te render graças, glória, louvor, majestade, Senhor, que lhes são devidas, Pai. Te agradecemos, Senhor, e pedimos, ilumina o nosso entendimento, que possamos compreender a Tua palavra, que essa palavra desça ao nosso coração, para que tenhamos atitudes, Pai, que glorificam o Teu nome, Senhor. Gera intimidade e comunhão no nosso meio a cada dia, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Pode se assentar, querido. Então, Provérbios 27, 17 diz que uma pessoa, pela presença do seu próximo, é afiada. Que tremendo isso. Eu quero que você compreenda algo nessa manhã. Você que está assistindo de casa,
você que está ouvindo essa palavra, você que está em casa porque não tem condição de estar aqui, porque talvez esteja em isolamento ou alguma outra limitação física. Então, glória a Deus que você tem o privilégio de assistir aí online. Mas eu quero conversar um pouquinho sobre isso com você que está em casa e também com todos que estão aqui nessa manhã, para que a gente possa compreender. Esse versículo ele fala que o ferro com o ferro se afia. Não existe como haver fio em algum metal se não acontecer o atrito. Se não houver aquela batida de um ferro com o outro, aquele esmirilhar de um ferro com o outro, não existe como esse ferro ter fio. Quando a gente afia uma faca, a gente entende muito bem isso. E da mesma forma, quando nós estamos distantes uns dos outros, não existe como haver esse atrito que causa um propósito maior. Você está conseguindo me entender? Então, é necessário nós estarmos próximos uns dos outros, como nós estamos aqui nessa manhã. É necessário você chegar até no lobby da igreja, você ter uma conversa com o irmão. É necessário você participar de um em casa e você ouvir opiniões que são diferentes das suas. Isso gera crescimento, isso gera amadurecimento. E, infelizmente, de forma digital ou de forma online, esse atrito não existe. Porque você não está se relacionando com uma pessoa. Se você tem uma rede social, você sabe que, na verdade, você não está se relacionando com alguém de verdade, de carne e osso, mas sim com as opiniões e os interesses daquela pessoa. Eu lembro que há muitos anos atrás, quando eu criei a minha primeira conta de e-mail, existiam aquelas salas de bate-papo, quem é mais das antigas lembra, né? E aí cada sala tinha um tema, né? E você entrava naquelas salas para conversar sobre aquele assunto. E aquilo fluía, né? Não no meu caso, porque eu nunca fiz curso de digitação, então algumas pessoas começavam a conversar comigo e eu nunca tinha tempo hábil de responder, demorava, a pessoa saía, enfim, eu era bem... Sempre fui ruim com esse negócio. Mas aquilo já era o início dessa questão de nós nos relacionarmos com opiniões e interesses. Facebook, Instagram, até mesmo o YouTube, enfim, outras plataformas digitais, elas são uma bênção, e a gente sabe disso, a gente tem visto o Evangelho crescer através dessas plataformas, e nós trabalhamos com muito afinco nisso. Mas tem uma coisa que as plataformas digitais não podem fazer, é gerar comunhão. Não tem como nós podermos receber uma opinião diferente, muitas vezes, numa plataforma digital, porque é muito fácil de nós bloquearmos a pessoa, é muito fácil de nós falarmos assim, não, essa pessoa pensa diferente de mim, eu não quero nem saber mais dessa pessoa, e você cancela ela digitalmente, você isola ela digitalmente, e você começa a se relacionar somente com aquelas pessoas que pensam como você e que têm as mesmas opiniões que você tem. Isso é extremamente perigoso. Isso gera separação, isso gera divisão, isso gera ira, ódio e rancor. Então,
nós, como irmãos queridos e amados, precisamos compreender que nós precisamos valorizar isso que está acontecendo aqui hoje. Você valoriza estar aqui no domingo de manhã, ouvindo a palavra de Deus? Você valoriza frequentar um em casa? Você valoriza ouvir alguém que não concorda com você, que pensa diferente de você? E aí, de repente, o Espírito Santo, no meio daquela discussão, no bom sentido, começa a trabalhar no teu coração. Nossa, mas faz sentido o que essa pessoa está dizendo. Amém? Vocês estão conseguindo entender? Eu ouvi um pouquinho num podcast essa semana sobre essa questão da comunhão digital. E me chamou a atenção essa questão de nós nos relacionarmos somente com opiniões e interesses. E um pastor, ele estava falando que durante a pandemia, quando iniciou e tal, as pessoas começaram a pensar como que iam fazer, porque as igrejas ficaram fechadas por um período, com relação à ceia do Senhor. E esse pastor, orando e tendo uma direção de Deus, falou: não, nós não faremos a ceia de forma online. Eu não consigo acreditar que isso é verdadeiro. E a sensação que eu quero gerar para a minha igreja, o pastor disse, é de exílio. Eu quero fazer as pessoas refletirem na importância que há da comunhão, de estarmos próximos um dos outros, de estarmos afiando o ferro. Amém? Falando um pouquinho mais sobre isso, vamos continuar aqui. Eu queria que você abrisse a palavra aí, em Atos 2. Atos 2, versículo 1 até o 4. Se você não trouxe a Bíblia, vai aparecer no telão aqui, tá bom? Então diz assim: a cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Amém? Então, aqui a gente vê o início da igreja primitiva, a gente vê o início da igreja, e a palavra de Deus diz que eles estavam reunidos. E através dessa reunião, quando eles permaneceram, quando eles perseveraram em unidade, reunidos, a Bíblia fala que o Espírito Santo desceu sobre eles. Eles foram então cheios do Espírito Santo pela reunião, por estarem reunidos no mesmo lugar. E a verdade é que comunhão, ou termos algo em comum, só é possível através da presença do Espírito Santo. Porque Ele gera em nós amor, Ele gera em nós paciência, Ele gera em nós unidade. É o Espírito Santo. A verdade é que sem o Espírito Santo, não tem como nós termos algo em comum. É o que eu acabei de falar para vocês, é aquela vontade da carne, que é contrária ao Espírito. São times de futebol, torcidas organizadas brigando. É a cor da pele que importa mais. É a política, a visão política que importa mais. Mas não é isso que o Espírito Santo gera. Quando nós estamos reunidos, como aqui você está nessa manhã reunido, olha aí para o teu irmão que está do teu lado. Sorria com os olhos para ele. Como é precioso
ter você, irmão. Diga isso a ele, como é precioso ter você, irmão. Amém. Jesus nos ensinou muito sobre comunhão. Eu quero que você abra lá em Lucas capítulo 6. Vamos ler a partir do versículo 12, do 12 até o 16. Lucas 6, do 12 até o 16. Diz assim: Naqueles dias, Jesus se retirou para o monte, a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre deles, os quais deu também o nome de apóstolos. Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariote, que se tornou traidor. Amém. A verdade, falando um pouco mais sobre essa comunhão, sobre ter algo em comum, é que nós não temos o mesmo nível de comunhão com todos, amém? Você concorda com isso? Nós não temos muitas coisas em comum com todos. Nós temos algumas pessoas que a gente tem mais em comum do que outros. E isso não quer dizer que nós não pertencemos à mesma família de Jesus. Isso não quer dizer que nós não temos aquilo que é mais importante em comum, que é a nossa fé no Senhor Jesus Cristo. É necessário nós valorizarmos a opinião e cada parte do corpo de Cristo em amor. E é possível também nós desenvolvermos relacionamentos ou comunhão mais profunda com alguns. Isso é possível. Nós podemos desenvolver. Às vezes você tem poucas coisas em comum com uma pessoa, mas é possível você gerar mais coisas em comum. Assim como também pode ser que você não evolua com alguns irmãos. Aí, isso é pecado? Não. Mas eu quero falar um pouquinho sobre esse texto de Lucas 6. Vocês conseguem imaginar como era no início, assim que Jesus chamou esses 12 homens para serem os seus apóstolos? Vocês conseguem imaginar como era a comunhão deles? Em que nível de intimidade eles estavam? Eles tinham só uma coisa em comum, que era a fé em Jesus. Como todos nós temos aqui. E aí, você começa a ver o que cada um fazia, né? Nós temos ali nos 12 pescadores. Nós temos ali entre os 12 um cobrador de impostos, que era visto como um traidor da nação judaica, porque cobrava impostos para Roma. Aí eu te pergunto, pensa como que esses discípulos olhavam para Mateus, que era coletor de impostos. Difícil, hein? Aí nós temos entre os apóstolos um zelote. Zelote era radical. Eles eram considerados perigosos, assassinos, porque queriam tomar Israel à força de Roma, na base da espada. Simão era zelote. E aí você fica pensando, como que esses caras conviviam, como que eles conseguiam ter comunhão, como que eles andavam com Jesus e estavam juntos. Chega um ponto que eles começam a discutir entre eles quem seria o maior.
Não, porque eu vou sentar à direita, porque eu vou sentar à esquerda. Jesus dava muitas broncas neles. Eles tinham opiniões muito diferentes. Mas nem por isso eles deixaram de se relacionar. Porque a verdade é que o ferro com ferro se afia, assim como uma pessoa pela presença do seu próximo. Às vezes tem aquele irmãozinho na igreja que é o teu esmerilho. Não deixe de falar com ele. Não deixe de estar perto dele. Ele é necessário para te trazer o crescimento. Amém? Então eles discutiam quem era o maior. Mas no final, se nós passarmos por essa passagem de Atos, em que o Espírito Santo veio, no final todos eles foram cheios do Espírito Santo e perseveraram na comunhão, perseveraram no sofrimento. Todos foram martirizados, sofreram, a não ser João, segundo a tradição, que se diz que morreu de idade avançada. Porque assim Jesus quis. Mas você consegue entender a diferença de quando eles começaram a estar juntos para o final, que todos, por terem a fé no Senhor Jesus e entenderem o propósito, entenderem aquilo que eles precisavam fazer, eles estavam dispostos a morrer por essa fé. Eles valorizaram essa comunhão, eles perseveraram nessa comunhão, porque eles estavam fundamentados sobre a rocha, Jesus. Eles já não viviam mais para eles tinham tanto em comum, que praticamente quase eles não sabiam mais o que era a vida de um, o que era a vida de outro. Eles tinham um só propósito, unidade. E isso só é possível pela ação do Espírito Santo na nossa vida. Só é possível quando nós permanecermos e perseverarmos juntos, unânimes. Nós precisamos valorizar essa comunhão. Nós precisamos valorizar um momento como esse que nós estamos tendo agora. Nós precisamos estar juntos na igreja, servindo ao Senhor. Nós precisamos estar juntos no em casa, compartilhando a palavra, orando, ouvindo a dificuldade uns dos outros. Chega aquele momento da oração no em casa em que você coloca ali uma luta que você está passando e existe uma oração de uns pelos outros. Eu creio e digo isso aqui. Não falei isso com o pastor Jean e a pastora Ju, mas tenho certeza que eles concordam. As portas dessa igreja nunca mais vão fechar. Nós vamos permanecer unânimes, adorando ao Senhor. Nós vamos permanecer, porque a palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E eu quero incentivar você a permanecer dessa forma também. Permanecer buscando ao Senhor, permanecendo em comunhão e unidade, pensando na forma que você pode avançar na comunhão. Eu quero ler mais o texto, o último com vocês, que está lá em Efésios capítulo 5. Efésios 5, 15. Do 15 até o 20. Diz assim: portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem,
e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. E não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixe-se encher do Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Esse texto, ele traz muita direção, ele traz um entendimento de que nós precisamos ser sábios em como levamos os nossos dias, porque os dias são maus. Os dias são difíceis, os dias são de lutas. Diz que nós precisamos compreender, procurar entender qual é a vontade do Senhor em todas as coisas. Como que nós fazemos isso? Ele continua, não nos enchendo com vinho, ou seja, fazendo um paralelo, não nos deixando encher com aquilo que alimenta a nossa carne. Não alimentando a nossa carne, mas alimentando o nosso espírito. E como que a gente faz isso? Falando entre vocês. Falando entre vocês. E para nós falarmos uns com os outros, nós precisamos estar na presença um do outro. Nós precisamos estar juntos. Nós precisamos ter unidade. Nós precisamos ter algo em comum. Falando salmos, hinos, pegando aquele violão, no em casa ou na reunião com os amigos, adorando ao Senhor, cantando cânticos a Ele, discutindo sobre a palavra de Deus, cantando e louvando com o coração ao Senhor e sendo grato, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, tudo que nós fazemos em comum com a nossa fé, em nome dEle. É Ele que gera unidade através do Espírito Santo em nós. Amém? Queria convidar você para ficar em pé, para que nós pudéssemos ter um tempo de oração. Fique em pé, feche os teus olhos, quero orar por você. Depois nós vamos cantar mais um cântico juntos, unânimes. Amém? Feche os teus olhos, queridos, vamos orar. Senhor, quero te agradecer, Deus, por esse tempo. Eu quero te agradecer, Senhor, pela tua palavra. Eu quero te agradecer pela tua igreja. Como nós acabamos de ler, Senhor, nós queremos te dar graça, Senhor. Queremos te dar graça pelo teu Espírito Santo que habita em nós, que foi liberado sobre as nossas vidas, que gera vida em nós. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo que o Senhor tem feito no nosso meio. Obrigado pela comunhão que temos, Pai. A nossa fé em Ti, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Nós temos isso em comum, Senhor, nós temos isso em comum com muitos irmãos, com todos os irmãos que estão aqui, Senhor, e temos outras coisas em comum, Senhor, com alguns. Mas o que eu quero pedir nessa manhã, Senhor, é que o Senhor abra o entendimento, Senhor, dos meus irmãos, Deus, sobre a comunhão, sobre a importância, Senhor, de estarmos aqui fazendo o que fazemos hoje, Senhor. Abre, Senhor, o entendimento, gera, Senhor, vida. Gera vida, Senhor, renova, Senhor, o desejo de estarmos próximos, Pai. Gera, Senhor, em nós esse desejo, Senhor, de participarmos
de um grupo pequeno, Senhor, de um em casa, de podermos cantar a Ti, Senhor, de podermos orar uns pelos outros, Deus. Que o Teu Espírito Santo gere em nós esse desejo, gere em nós essa vontade, Senhor. Que nós possamos, Pai, assim, Senhor, como os apóstolos, Deus, cresceram na comunhão, na intimidade, Senhor. Que seja assim no nosso meio, Senhor. Que nós possamos, Pai amado, viver para a Tua glória em todo o tempo, Senhor. Viver para a Tua glória, Senhor, cumprir o Teu propósito, o Teu chamado, o Teu querer, Senhor. Para cada um, para cada membro dessa igreja, Senhor. Que o Teu Espírito Santo gere, Senhor, vida. Gere, Senhor amado, saudade, Senhor, dos irmãos uns pelos outros. Nós oramos, Pai, para que esse tempo passe, cesse, Senhor. Que nós não precisemos mais usar máscaras dentro dessa igreja, Senhor. Não sabemos quando isso vai acontecer, mas nós oramos por isso. Oramos, Pai, para que nós possamos abraçar uns aos outros, Pai. Tira toda a frieza, Senhor, do nosso coração, Senhor. Tira toda a distância gerada pela carne, pelo mundo, pelo diabo, Senhor amado. Que tudo isso caia por terra, Senhor. Não nos deixa viver no engano, Senhor, de uma comunhão que não é verdadeira, Senhor. Mas que nós sejamos, Pai amado, afiados uns pelos outros. Nos ajuda, Senhor, a chegar à maturidade, Senhor, que o Senhor deseja. A cada dia, Senhor. A cada instante, a cada momento, Senhor. No nome de Jesus, Pai. No nome de Jesus é que nós oramos e pedimos, Pai. No nome de Jesus. Amém. Queria só complementar algo diante dessa palavra que o Senhor trouxe para nós nessa manhã, que eu acho que ela foi tão preparada pelo Senhor para esse momento. E amados, nós estamos no início de um novo semestre. Se você ainda não faz parte de verdade, não só no grupo do WhatsApp, não só no papel, de um em casa, você está perdendo muito. Você está perdendo muito, amado. Você está perdendo uma das principais coisas que Jesus conquistou na cruz, que é essa capacidade de nós termos comunhão, mesmo sendo tão diferentes. Porque para que a gente consiga permanecer junto é só pelo sangue de Jesus, né? Pensando tão diferentes, tendo vontades tão diferentes, mas foi uma conquista de Jesus na cruz também. Então, venha conversar comigo, né? Faço parte ali da secretaria da igreja. Se você ainda não faz parte de um em casa, vamos encontrar um que tenha um perfil ali, né? Se você é jovem, se você é casado, se você é solteiro, talvez um mais próximo da sua casa, para que você desfrute disso, porque eu vou te dizer, mesmo no meio de muitas pessoas, a gente pode se sentir sozinho, né? Você pode dizer assim: puxa, fiquei doente, ninguém foi me visitar, ninguém soube. Puxa, passei uma situação tão difícil, ninguém estava nem aí. Aí, quando eu escuto esse tipo de reclamação, a primeira coisa que eu pergunto é: qual é o teu em casa? Porque se você intencionalmente faz parte de um grupo, você quer conhecer as pessoas e você se deixa conhecer, isso não acontece. Isso não acontece. Isso só acontece para quem está solto. E quem está solto é presa fácil do inimigo. É fácil da gente esfriar na fé. Então, desfrute da comunhão que o Senhor tem para você.
E lembre que se você tem desfrutado, você tem chegado a essa casa, você tem, bebido desse altar, lembre-se que o refúgio não é uma igreja com grupos pequenos. Nós somos uma igreja em grupos pequenos. Os grupos pequenos não são um braço, um a mais. Nós acreditamos que só podemos ser igreja se estivermos nesses grupos pequenos, porque são neles que seremos pastoreados, cuidados. Então desfrute do cuidado que o Senhor tem para você. Amém, amados? Queria deixar esse lembrete. Deus abençoe.